Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da New Hope. E eu estou aqui com uma presença muito especial do nosso pastor Renato. É um prazer, pastor, estar te recebendo aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite da New Hope para estar aqui, compartilhando a palavra de Deus conosco, para estar compartilhando os ensinamentos, tanta sabedoria aí que você tem, então compartilhando isso tudo com a gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. Pastor, assim, no começo eu gosto que os convidados se apresentem para que as pessoas possam conhecê-los, Então eu queria que você falasse um pouco de você, quem é o pastor Renato, quantos anos de ministério tem o pastor Renato, como que começou, quem é você? Se apresenta um pouco para a galera te conhecer aí. É um prazer estar aqui com vocês, Para quem não pegou o áudio da primeira vez. Feliz de estar aqui e poder compartilhar alguma coisinha da nossa experiência aí durante todos esses dias aí, meses e anos na presença do Senhor. Como você perguntou, já faz algum tempo, Estamos caminhando com Jesus. Foi ali no finalzinho do ano de 1989, Aí você faz a matemática aí de vocês. Em termos ministeriais, nós são 26 anos, foi 96, isso, 96 que você começou que eu fui ordenado, isso. Nossa. E aí já vão aí 26 anos, 26 anos de ministério. Mas Jesus na minha vida começou ainda criança. Meus avós paternos são assembleanos, E eu morava em São Gonçalo, mas adorava vir para o Rio passar férias. E aí a minha avó condicionava, só pode vir passar as férias aqui se for na igreja domingo à noite, Eu nem ligava para a igreja, mas eu queria vir para o Rio. Então, você tinha quantos anos? Era criança? 9 anos mais ou menos, por aí. E aí, para vir passar as férias, em Auma, aqui onde nós estamos, eu precisava ir aos domingos na igreja. Então, eu aceitava a condição e vinha. Foram, assim, meus primeiros momentos, na igreja, com o povo, ouvindo os louvores. Aprendi muita coisa. E aí depois veio a juventude normal, Foi crescendo, não caminhando com Jesus, mas dentro de uma família muito disciplinada, Meus pais, minha mãe, muito rigorosa. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu tive uma outra experiência forte com Deus, mas não na minha vida, através da minha mãe, onde ela sofreu um acidente, ela caiu de uma altura, bastante razoável, e teve um problema na coluna. Passou a andar encurvada, ela não conseguia ficar ereta, só encurvada. E aí uma vizinha tinha uma campanha do missionário R.S. Soares, Aí ali no Porto da Madame, São Gonçalo. E aí levou ela, e quando fizeram a oração, a minha mãe, assim, no estalo, ficou perfeita, 100%. E aquilo já me chamou a atenção. Mas ainda assim eu continuei a minha caminhada, pela vida. E quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, por aí, entre 20 e 21 anos ali, o meu irmão era paraquedista e houve um acidente no quartel, o rapaz deixou cair o seu fuzil, ele disparou, acertou o meu irmão e ele veio a falecer. E aquilo mexeu muito comigo. E aí eu comecei a acompanhar os meus pais na igreja, mas ficava aquela coisa, eu gostava de ir na igreja e era igreja e lá fora, Eu acho que jovem passa aí nessa realidade. E foi num determinado momento que eu fui passear com os amigos em Teresópolis, e aí eu coloquei uma situação para Deus, que eu ia para lá
e fomos numa boate, e eu falei, se eu for nessa boate, eu ficar bem, gostar a noite toda, me divertir, eu nunca mais piso na igreja. Agora, se eu não ficar bem, é porque já não é mais o meu mundo esse. E aí, fui, o pessoal se divertiu, e eu fiquei sentado lá perto do bar a noite toda. E não bebia, não fiz nada, só fiquei sentado lá. E aí, a partir dali, quando eu voltei, eu passei a frequentar a igreja, até que um dia, numa pregação do pastor Ezequiel Teixeira, esteve na nossa igreja, ele pregou sobre aqueles 4 amigos que levam o paralítico naquela maca, né? E aí um era o amor, outra a perseverança, outra a fé, né? Eu lembro da pregação. E ali, realmente, Jesus falou de uma forma especial na minha vida. E nós estamos aqui até os dias de hoje. Ah, que benção. Então, desde daquele momento ali, né, que você teve aquela experiência com Deus, acho que sempre tem uma fase, né, que a gente, como você falou, tem a fase que a gente fica meio... Yes. A fase da juventude é assim, né, às vezes é muito conflito, são muitas questões, são muitas propostas, muitas coisas, e aí a gente se distrai com questões de diversões, e aí chega esse momento, né, que a gente realmente tem um verdadeiro encontro com Jesus, porque a partir do momento, eu acredito que a partir do momento que a gente de alguma forma se aproxima, né, alguma semente é plantada. Né, com certeza. Eu acredito que já lá nos 9, 10 anos, quando eu vinha com outros propósitos, né, mas ali já começava a ser semeado alguma coisa assim, né. E a questão dessas mudanças, acho que faz parte dessa fase da adolescência e juventude. São momentos de escolhas, momentos que vamos optar por algumas coisas que permanecerão por resto das nossas vidas. E há uma mudança, né? É um período de muita transformação, mudança e de escolha, né? Hoje você ama o azul, daqui a 3 meses você odeia o azul, coisas de adolescente, jovem, isso aí é muito comum, né? E eu fico assim, admirado e louvo a Deus quando eu vejo, às vezes, garotos e meninas de 12 anos, 10, 13 anos já tomando uma decisão, e você vê que há uma convicção, e isso é bênção, né? Mas Deus tem seu tempo para cada pessoa. É verdade, exatamente. Eu lembro hoje da minha avó, né, que faleceu agora há pouco tempo, no mês de junho, né, aos 98 anos de idade. E ela se converteu ali por volta dos 55, 56. E ela, no início, lamentava porque ela, meu Deus, eu tinha que ter conhecido Jesus antes, eu vou servi-lo tão pouco, eu vou ficar tão pouco. Isso aos 50, ela viveu até os 98. Quer dizer, então, assim, Deus tem o tempo de cada um, tem a hora, não precisamos nos preocupar com isso, só confiar. Que benção, é verdade. Pastor, mas eu queria saber outra coisa que acontece muito na fase da juventude, né? Sim. Que é a fase do relacionamento. Vamos ver se eu lembro, né? Eu quero saber já na fase, assim, porque eram outros tempos e tudo mais. E muita coisa mudou, né? Existem vários tipos de formas de se relacionar hoje em dia na igreja e tal. Que eu digo assim, aconselhamentos, né? Aconselhamentos que eu digo. E eu quero saber como é que foi na sua época. Você é casado com a pastora Odete, né? Que é verdade. Videiras, é uma bênção. E eu quero saber como é que foi na sua época, como é que foi esse processo de conhecer, e até que você realmente falasse para os jovens qual a importância do tempo de cada coisa. Né? Que a gente está no podcast de jovens e tem essa fase do relacionamento bastante... Né, faz parte. Na juventude, então, faz parte. Então, e eu queria que você falasse um pouco assim, para os jovens, contasse da sua experiência, como é que foi todo o processo, se tinha algum tipo de direcionamento, se não tinha, mas como se Deus te direcionou de alguma forma ou não. Então, assim, como é que foi na sua vida e que você dissesse uma palavra para os jovens sobre essa questão. Como que eles devem se posicionar em relação a isso? É claro que se formos olhar assim, né, estamos falando do início da década de 90, né, e aí já se vão 32 anos, muita coisa mudou, né? A forma de tratamento, do cuidado da liderança, né, nas igrejas.
Eu lembro que nessa época tinha, né, hoje eu não vejo, mas assim, o pessoal pensa, naquela época era muito mais rígido, difícil, duro. Não, tinha a sua rigidez, né? Mas tinha, por exemplo, tinha um bar lá em Irajá, né? É um bar evangélico, né? E as pessoas se encontravam ali. E iam vários grupos que na época, né, já despontavam aí no cenário gospel, como o pessoal do Altos Louvores, enfim, a galerinha frequentava aquilo lá. Tinha os points também hoje, né? Não sei se ainda é point, né? Ou se já mudou o termo, né? Muda-se com uma velocidade muito grande tudo. Então, é claro que era diferente. Havia uma certa rigidez maior, uma cobrança maior das lideranças em relação aos liderados ali, principalmente aqueles que atuavam em algum ministério, né? Eu lembro que no início aqui, né, não era fácil não, né? Eu já era diácono, tudo, né? Então você prestava conta mesmo. E não tinha esse negócio, olha, estou namorando. Tá bom, você está namorando aqui, está fora ali. Tá? Você tinha que vir conversar com a liderança primeiro. Se a liderança aprovasse, você namorava. Se não, não tinha namoro. É claro que você poderia namorar, mas estaria já fora dessa visão da liderança e certamente fora dessa cobertura aí da liderança espiritual. Então, assim, as coisas foram mudando, né? E a nossa sociedade foi mudando. Mas as reações, as vontades, os desejos, essas coisas não mudam. Não faz diferença a época que você vive. Isso é inerente ao homem, né? Em todas as áreas, né? A libido, né? Que é o desejo, né? Sexual. Então isso tudo existe desde lá de trás, tá? A questão é como nós lidamos com isso, como nós tratamos isso. E há bastante diferença. Eu lembro que eu conheci, né? Assim, quando eu me converti em 89, eu tomei uma decisão, que eu falei, eu quero tudo novo na minha vida. Então eu tinha uma namorada, eu terminei tudo, né? Trabalho, tudo, eu zerei toda a minha vida. Eu falei, eu quero começar tudo novo, né? Não estou dizendo que tem que ser assim com você, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim. Aconteceu comigo, né? E foi uma coisa que eu tomei a decisão. Ninguém falou nada comigo, eu que quis assim. Sim. E então assim, e aí eu comecei do zero, né? Eu lembro que eu me batizei, tomei a decisão e me batizei no dia 31 de dezembro de 1989. E já no primeiro retiro, né? Já no primeiro retiro, nós fomos ali para Guapimirim, pastor Davi, né? E foi uma casa que cabia, sei lá, 40, 50, tinha 80. Meu Deus! Barraca do exército, enfim, chovendo. E já no primeiro culto ali, o louvorzão rolando lá, o pessoal louvando, e fomos batizados com o Espírito Santo já no primeiro culto, e foi algo... Então, assim, foi muito rápido a questão, né, desse relacionamento com Deus, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, bem no início. E aí eu segui nessa plataforma, né, de ter zerado tudo e começar tudo do zero. E era muito, né, amigo da pastora Odete, que é a minha atual esposa. Tinha outras pessoas também que faziam parte do círculo de amizade. E aí, onde estava um, estava o outro, né? Aquela coisa. A um está o outro. E uma vez nós fomos viajar, né? E aí, conversando, já não adianta o jovem querer enganar, né? Quando já tem um interesse, já fica com né, uns flertezinhos, umas olhadas, umas brincadeiras, aquela coisa, né?
Não sei se acontece com a turma de hoje. Claro que acontece, né? Então, assim, e aí fomos para lá, foi para Miguel Pereira, e aí lá, conversando tudo, né? Aí uma tarde, Tinha quanto tempo mais ou menos que vocês se conheciam? Eu conhecia ela há anos. Já tinha anos de amizade? Já, Sim. pelo menos, sei lá, uns 5 anos, né? Não sei se mais. Bastante coisa. Bastante. Por quê? Porque, na verdade, ela veio para a igreja através de uma amiga, que ela era da Batista, estava procurando uma igreja próxima aqui à casa dela, e aí veio através de uma amiga. E eu fui para a igreja através de meus pais, só que nós nos conhecemos antes, no trabalho. Eu trabalhava numa empresa e ela foi trabalhar nessa empresa, né? E um amigo em comum, ele falava, você tem que conhecer o Renatinho, vocês dois vão ficar juntos. E eu não levei a sério quando eu cheguei, nem ela levou a sério, né? Mas aí foi uma amizade, foi ficando, e depois de alguns anos, nesse passeio, a gente resolveu sentar e conversar, né? Foi dia 12 de março de 1992, né? Nossa, você é bom de datas. E aí nós fomos conversar, era aproximadamente ali umas 5h50, umas 10 para as 6, né? E foram 10 minutos conversando, né? E às 6h ali, 6h02, já tínhamos definido que assim que chegássemos no Rio, iríamos conversar com a liderança, que é o pastor Davi, né? E foi. Aí começamos a namorar ali. No ano seguinte, né, em 93, fevereiro, no aniversário dela, né, dia 22, ficamos noivos. E em janeiro de 94 nós casamos. Né, mais ou menos 2 anos nós namoramos, noivamos e casamos, né? Estamos aí juntos desde 1994. Então, em relação a isso, o que eu posso falar para o jovem? As pessoas têm mania, um hábito de dizer, né, que, pastor, a gente não escolhe, né? Só que o Senhor, Ele fala o que para a gente? Saindo um pouco do assunto, mas dentro do assunto. Ele fala o quê? Ame o seu inimigo, não é isso? Deus não é louco. Você acha que alguém vai amar o seu inimigo? Alguém que lhe faz mal, naturalmente falando? Não. Claro que você não vai querer, vai desejar isso. A pessoa te faz mal, né? Mas Deus fala, ame-o. Isso é sinal, né? É uma indicação que eu escolho o sentimento que eu terei. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é simples. Você olhar para uma pessoa, né, se apaixonar por ela e dizer não. Ninguém está dizendo que isso é fácil, mas é possível. É possível. Se eu quiser, será assim. Então eu preciso entender que o meu emocional, o meu sentimental é que segue o meu racional. Não é o meu racional que segue o meu emocional. Porque senão eu vou viver quebrando a cara. Exatamente. As meninas, principalmente, Diga aí, pastor. Né, vão viver achando, não, comigo será diferente. O sujeito foi azul com todo mundo, mas com ela acha que será amarelo. Né? Ela vai orar, ela vai jejuar, ele será amarelo. Né? Então, assim, eu preciso ter o bom senso, parar, analisar, ouvir o conselho dos pais. É claro que muitas vezes os pais, às vezes, têm um pensamento um pouco mais rígido em relação a isso. Mas a primeira coisa que eu tenho que entender como jovem é que, primeiro, é meu pai e a minha mãe. Me amam. Querem o melhor para mim. Eles podem estarem totalmente equivocados naquilo que está querendo, mas eles estão querendo porque acreditam que aquilo é o melhor para vocês. Então, ouvir os mais experientes é buscar e entender, né, que você pode
amar hoje, está apaixonado, né? Mas daqui a 6 meses já não está mais. Se você decidir assim. Por quê? Porque você determina aquilo que você, o sentimento que você quer ter. É fácil? Não é, como já disse, mas Deus irá suprir, irá dar os recursos, irá trabalhar para que isso se torne uma realidade. E amanhã você olha para o seu inimigo, ele me fez tão mal, mas Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, abençoa essa vida, tira ele dessa cegueira, tira ela dessa escuridão, Senhor. Então você aprendeu a fazer com que o seu emocional siga o seu racional, né? E assim, olhando, às vezes eu olho o comportamento de alguns jovens, né, hoje tudo, e vejo que muitas vezes até o relacionamento dele com Cristo é muito mais emocional do que racional, né? E é necessário que a gente entenda, né, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos seguindo, por que nós estamos seguindo. Não é simplesmente porque quando eu ouço um louvor, aquilo toca no meu coração, me emociona. Hoje em dia é muito seguir pelo que sente, né? Tem muito sentir na jogada, né? Então, a gente precisa dar uma despertada, né? Para que a gente permita, né, conhecer um pouquinho melhor o Senhor. Sair um pouco do emocional, né? Porque senão é aquele sofrimento, aquela coisa, enfim. Houve alguns hinos, né, que, assim, parece que foi feito para namorar. Alguns, Pode ficar à vontade, alguns, pode falar tudo. alguns até foram feitos mesmo para namorada. Por quê? Porque é uma questão mercadológica. O mercado gospel viu que as pessoas, para viverem, os casais cristãos, para viver momentos românticos com a sua esposa, com a sua namorada, recorriam a algumas músicas seculares, né? E por que não, então, nós preenchermos esse mercado também? E começou a surgirem canções feitas para o casal mesmo, para expressar o amor que Deus colocou no coração de um e de outro, um pelo outro, né? Então, aí a pessoa vive nessa fase, né? Fica vindo só essas músicas, chorando, né? A sofrência gospel. É uma sofrência gospel. Pastor, sabe que eu te perguntei quantos anos você já tinha conhecido ela? Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Então, só respondendo, né, esse ano, né, de 2022, completou 40 anos de relacionamento, né? E de conhecimento, provavelmente temos uns 45 ou 46 anos que nos conhecemos, mas de relacionamento, né, casal, né, namoro, noivado, casamento, são 40 anos. Muito tempo, gente. E olha que interessante, porque tem uma frase que eu gosto muito, pastor, sobre essa questão de relacionamento, que é uma área que eu sempre busco estar aprendendo, né? Tem uma frase que diz assim, por isso que eu perguntei sobre a sua questão de amizade, que diz que se não serve para ser amigo, não serve para ser marido. Então, eu acho muito interessante ver o quanto de tempo que vocês estão juntos. Claro que, assim, né, cada um tem um direcionamento, né? Cada igreja tem seu direcionamento. Mas é muito interessante quando você começa conhecendo pelo menos o caráter da pessoa, você teve tempo para conhecê-la, né, na amizade, né, e eu acho que isso traz um fundamento, né, uma coisa mais sólida, porque quando você é amigo primeiro, você conhece os defeitos, claro que você não vai conhecer tudo, né, claro que no decorrer do casamento é muita coisa para você conhecer. É verdade. Mas você tem uma proximidade, quando você é amigo você discute, você não está namorando, então você conversa mais, então tem todo esse processo de um conhecimento maior. E como você falou, muitas vezes os jovens querem tudo muito rápido, muita emoção, muito a paixão, a avassaladora, aquela coisa. E estão conhecendo um dia, em um mês já está namorando, e 2 meses já está casando. E aí a gente vê também aquela questão do aumento do divórcio e todos esses problemas. Né? Na verdade, assim, existem alguns princípios simples que podem serem seguidos facilmente, né? Em relação a um conjunto para um relacionamento, né? O ideal é primeiro conhecer, né?
segundo, se comprometer, terceiro, tocar. Só que as ordens são invertidas. Pois as pessoas estão se tocando, estão se acariciando, né? Ah, pastor, deixa de ser quadradão. Não, pô. E não vem com história que é ruim. Se fosse ruim, ninguém começaria dessa forma. É bom. Por quê? É prazeroso. Só que vai lhe impedir, né, de você, de fato, ter essa preparação para avaliar se vale a pena ou não. Se começar pelo físico, é como se colocasse, a gente cria a sensação de apego, né? Você é meu, eu sou sua, e pronto, acabou. O físico, ele traz muito essa sensação de você se tornar dono da pessoa, né? Aí, então, é muito interessante. Aí já está passando, falou, né? Se tornar dono é posse, vem ciúme, e daí há um desdobramento. Nos namoros, por conta de pular essas etapas que você falou. Muito interessante que você falou do conhecer, depois se comprometer. Então, respeitar essas etapas, que muitas vezes não acontece, eu acho que é essencial para ter um relacionamento duradouro, né? De você conhecer, e até de você evitar entrar em cilada. Quando José foi chamada a atenção para o estado que se encontrava Maria, né? Ele passou nessa fase, ele conheceu, se comprometeu, né? E estava por tocar ainda, não havia tocado. E aí ele fica angustiado com aquela situação e ele quer fugir, né, para não defamar, para não deixar mal falada a Maria. Tá? Por quê? Porque havia um comprometimento. Ele não estava preocupado com ele apenas, não, ele estava comprometido com ela, com a honra dela, com a felicidade dela, a alegria. Tá? E aí ele se encontra nessa situação de conflito, até que um anjo vem falar com ele, relaxa aí, filho, que está tudo tranquilo. Mas mesmo assim, gente, naquela época, vem cá, mas Maria está grávida? Não, é do Espírito Santo. Pessoal, e aí, mesmo naquela época, eu acredito que iriam dar risada, né? Então, isso é comprometimento. Você não está preocupado se você vai passar uma vergonha ou não. Mas o seu compromisso é com aquela pessoa que você escolheu para estar do seu lado, para ser alguém que vai te complementar para uma vida, né, a dois que se tornam um. Então, assim, esse comprometimento vai gerar esse tipo de reação, esse tipo de atitude. Tá? Mas quando a gente inverte essas etapas, dificilmente isso acontece. Por quê? Porque não há vínculo, não há compromisso. Então, se você ficou destruída, acabada, se você sofre com a minha partida, eu não estou nem aí. Eu quero é ser feliz, porque a outra ali da frente já está rindo para mim. Né? E talvez com aquela ilusão, pensando, não, ele não foi legal com ela, mas comigo vai ser diferente, porque de mim ele gosta de verdade. Não. E não digo nem que seja maldade desse rapaz, nada disso. Às vezes, na maioria das vezes, ele mesmo não se conhece, não sabe o que ele quer da vida, enfim, está perdido. Né? Então, assim, mas se a gente tomar... Porque eu acho também cruel o que se faz, né? Porque a maior parte desse compromisso, né, dessa responsabilidade, pelo zelo de um bom relacionamento saudável, que vai gerar felicidade, né, recai muito sobre a menina, sobre a mulher. Né? Ela que tem que se guardar, ela que tem que estar preocupada com essas coisas, ele não. E, infelizmente, muitas vezes, ainda sai elogiado. Né? Ela receberia outros nomes, outros termos, ele não. Então, é hora também da igreja mostrar que é diferente nisso, né? Que há princípios, e o princípio não importa o gênero, né? É para homem, é para mulher, a fidelidade, a sinceridade, tudo isso é para os dois lados, tá?
que está errado para um, está errado para o outro também, né? E Jesus trabalhou muito em tirar essa carga de sobre a mulher, né? É verdade, verdade. Jesus foi incrível nesses gestos dele de levantar, né, a mulher na época dele e tudo. De reconhecer, de trazer, né, esse valor que estava ali se perdendo. Então, pastor, a gente parou aqui nesse assunto de relacionamento, mas foi, assim, enriquecedor, assim, você passar essa experiência sua com a pastora, né, sobre começar na amizade e tudo. E eu queria, na verdade, também te perguntar, pastor, então, ainda dentro dessa questão da juventude, o que você acha, assim, da época atual, quais os maiores desafios do jovem cristão hoje, para ele permanecer firme? Quais os maiores desafios que você acha que os jovens cristãos estão enfrentando hoje? E quais eram os desafios, qual a diferença dos desafios antigos, da época antiga, para os desafios de hoje, para eles permanecerem firmes? Bem, ao meu ver, né, antigamente, você tinha, de uma forma geral, né, os jovens eles tinham poucos recursos. Não é questão financeira, material, mas poucos recursos de tudo. De diversão, de lazer, de vida secular comum. Dentro da própria igreja também, né, você não tinha tantos recursos assim. E isso fazia muita diferença. Com isso, você tinha um atrativo fora da igreja. Por quê? Porque assim, ele não entendia, porque na nossa igreja isso nunca aconteceu. Mas assim, por que eu não posso ir na praia? Algumas denominações tinham essas questões. Por que eu não posso ir na praia? Não foi Deus que criou, não sei o quê, enfim. Então, além de poucos recursos, né, materiais, de forma gerais, havia essa rigidez no seu dia a dia. Então, ele vivia na igreja, na escola, quem trabalhava no trabalho, cara, só isso. Esse era o mundo da maioria dos jovens, né? E isso não é bom para a igreja, né? Isso não era, eu não via dessa forma, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor é exatamente o contrário, né? Sai para o mundo, ide pelo mundo e pregai o evangelho. Só que havia muito medo de se perder esse jovem para o mundo, pelos atrativos que tinha, né? Então, esse receio de se perder, você criava uma rotina cristã, né, que você simplesmente não dava tempo para mais nada, a não ser respirar, viver a igreja, quem trabalhava, trabalhava, quem estudava, estudava, né, e a sua casa, você não tinha tempo, muitas vezes nem de ir a festa, famílias, aniversários, casamentos, até isso às vezes era difícil, né, eu digo de uma forma geral, né, daquela época, pelo que eu via. Então, eu acho que essas eram as maiores dificuldades, né? E, falando das vantagens, nós éramos muito mais integrados, juntos, né? Compartilhávamos muito mais, né, das questões, né, do reino de Deus e da vida cristã. Estávamos mais juntos, lado a lado, orávamos mais, né? Assim, esse hábito de oração, às vezes você vai num culto, está ministrando louvor, aí todo mundo ora, aquela coisa, mas você pegar, vamos orar. Hoje é meio complicado, as pessoas não têm esse hábito, ou enfim, essa vontade, pelo menos os que eu acompanho, né? Se você que está nos vendo, você não é assim, glória a Deus, continue assim. Então, assim, mas você estava mais integrado, mais junto, você compartilhava mais os problemas uns dos outros, né? E havia mais um apoio, né, de um com o outro, né? Assim, e nos dias de hoje, você teve um ganho excepcional, né?
que é a questão, né, da internet, da mídia social. Isso é algo incomparável, né? Mas que, ao mesmo tempo, tem sido uma arma de grande destruição, né? É a faca de dois gumes aí. Então, assim, nos dias de hoje, esse tipo de situação e de recursos, né, faz com que você tenha um afastamento, não só de jovens, de pessoas. Hoje você entra num coletivo, no ônibus, no metrô, tem vários lugares vazios, com algumas pessoas sentadas. Você procura aquele que não tem ninguém. Você não quer estar perto de ninguém. E às vezes não é porque você não quer, talvez medo de insegurança, alguma coisa, né? O jovem, ele não vai mais para futebol, para atividades recreativas, aonde ele estará assim, reunindo com outras pessoas, um contato físico. Não, os contatos são todos virtuais. E aí gera um outro problema, porque nesse contato virtual você é quem você quiser. Você cria, você inventa. E o ser humano, depois que ele se afeiçoa, depois que ele se apega, mesmo vendo que aquilo não é bom, ele tem dificuldade para se afastar daquilo. E hoje você tem essas dificuldades, né? Tem a vantagem de ganhar uma ferramenta assim, inigualável, mas, por outro lado, você tem sido conduzido para um afastamento. A própria igreja, e com o advento da pandemia, hoje muitas pessoas acompanham as reuniões apenas de casa, né? Mas qual a importância? Não, a importância está interagindo com o corpo. Então, assim, você tem essas desvantagens, né? Eu estava pensando no de hoje aqui, e aí separei uma passagem aqui de Abacuque 2:2, que fala assim: então o Senhor me respondeu, né, o profeta falando, e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Então Deus estava trazendo uma visão para o profeta e falou: escreve assim, né? Eu imagino eu aqui, nas minhas conjecturas, letras garrafais, né? LED, neon, piscando, chame a atenção. Para quê? Para que até aquele que passe correndo tenha a oportunidade de ver, ler, enxergar. Essa, eu penso que seja a grande questão desse momento que nós estamos vivendo, principalmente com a juventude, né? Com todos de uma forma geral, mas principalmente com a juventude. Você ter recursos como esse, que permita que mesmo quem passe correndo, veja, leia, porque a vida hoje é isso, é uma correria. E o jovem vive nessa correria, ele é descansado, ele fica lá na dele, no joguinho, nisso, naquilo, mas a vida dele é acelerada, é uma correria só, né? Então, você precisa, né, ter essa inspiração, essa direção de Deus, como teve Abacuque, para criar mecanismo aonde você vai chamar a atenção, vai fazer a pessoa parar e ler, né? Estamos aqui, parou, podcast, o que é podcast? Então, vai chamar a atenção. Então, eu acho que a grande dificuldade do jovem hoje é essa celeridade. Ele não tem muito tempo para esperar, né? Tem que ser para ontem, tem que estar... E aí ele vai numa direção totalmente contrária do Senhor, porque o Senhor nos chama a meditar. Meditar é você parar, desacelerar, né? Voltar para dentro, né? Fazer uma introspecção, né? E as pessoas querem, né, velocidade. Pastor, né? Você acredita, então, já nessa questão do imediatismo? Eu, pelo menos, assim, a minha visão, eu me lembro que antigamente, assim, eu peguei um pouquinho do final dessa fase, né? Porque quando eu me converti, já estava um pouco, já tinha algumas redes sociais, MSN, aí depois de um tempinho entrou o Facebook, mas eu já peguei o Orkut. Então, assim, mas ainda não era tão assim como a gente, tipo, a gente não prestia tanto tempo com essas coisas como hoje, né? Porque era muito recente. E aí você precisava de recurso financeiro, né, para ter equipamentos, para poder utilizar. Um celular desse, que entra a qualquer momento no Instagram,
né, vejo o YouTube, não tinha Não. essa facilidade. Era um computador, assim, às vezes, para dividir com os irmãos, Isso. aquela coisa. Estava tudo começando no mercado, né? E nessa questão do imediatismo, você acredita que a ansiedade dos jovens, assim, dentro da casa, até jovens cristãos mesmo, que eu posso dizer, porque eu me recordo, pastor, que havia uma ansiedade, pelo menos na minha visão, dentro da casa do Senhor, na questão de viver o chamado. Quando que eu vou me tornar diácono? Quando que eu vou me tornar pastor? Quando que eu vou poder fazer isso e aquilo? E acredito que até por conta dessa intensidade maior no envolvimento das coisas de Deus, que eu me recordo, eu gosto muito de lembrar desses tempos também, porque parece que o nosso tempo abreviou, né? Mas não é, porque aumentou as distrações. Mas eu gosto de me recordar desse tempo que é... Mas assim, te interrompendo um pouquinho, como a Bíblia fala, isso é essa abreviação mesmo do tempo, né? E tudo isso que acontece está fazendo com que o tempo esteja sendo abreviado, né? E aí, dentro disso, pastor, eu me recordo que a gente tinha uma preocupação muito grande em viver o ministério, em viver o chamado, em descobrir aquilo que Deus separou pra gente. A gente tinha aquela ansiedade, não, quando que eu vou começar a pregar, quando que eu vou começar a fazer isso e aquilo. Pelo menos era a minha visão que eu via antigamente, né? E nessa questão também que a gente estava muito intenso, estava em consagração, estava em oração, totalmente, realmente assim, mudou bastante, né, do que era. Você acredita que que mudou hoje a ansiedade do jovem? Hoje, mesmo um jovem cristão, ele tem ansiedade por outras coisas e saiu um pouquinho dessa visão que era eu quero viver o chamado, porque estava muito ali próximo às coisas da igreja. Vamos entender um pouquinho, então, essas mudanças. O que ocorre? Se você parar para analisar, como eu falei, naquela época, havia um outro tipo de comportamento, né, congregacional. E você tinha bem definido algumas questões. Por exemplo, a classe de crianças, né, kids, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos. Entre os adultos, você tinha aqueles, né, separados por ministérios, né, obreiros, enfim, chame, cada um tem uma igreja que dá um nome, mas obreiros, diáconos, pastores, evangelistas, enfim. Então, quando você estava lá embaixo, no pré-adolescente, você ficava esperando a hora, porque você queria saber o que acontecia nos adolescentes, você queria estar lá. E quando chegava nos adolescentes, você queria ir para os jovens, porque, poxa, eu quero... Os jovens é que são... Então, assim, havia, no caso, essa expectativa. Então, como você, desconstruiu tudo isso, toda essa estrutura, né? Você não tem referência mais. A criança, o jovem, ele perde esse foco, essa referência. Então, ele começa a criar outras expectativas, outros anseios, né, em relação à sua vida. E com isso, né, ele vai buscar cada vez menos, penso eu, isso, poxa, eu quero ser diácono na igreja, eu quero ser... Né? Por quê? Porque é muito mais fácil, né, eu penso, o inimigo... Dá muito trabalho você tirar alguém da igreja e manter fora, é uma luta constante. Então é muito mais fácil eu deixar ele na igreja, pensando que ele está na igreja, está bem, tá? Mas ele está comigo, ele está com meus princípios, né? Foi o que nós estávamos ministrando ontem à noite. Ele está construindo, a parede está sendo levantada, está botando janela, está ficando. Então ele acha que a vida dele, de fato... Só que a base dele é areia. E a hora que vierem as cobranças da vida espiritual, seja lá o que for, essa casa vai começar a demonstrar a sua resistência. E é claro que ela não vai resistir. Então, falta isso, né? Essa estrutura que era criada, onde havia as referências, tá? Ela foi sendo desconstruída, né? Para facilitar um pouco a vida das pessoas.
Eu vou, né, não sei, período eleitoral se pode, mas vou entrar numa questão, não é falar de política, mas é só mostrar, e eu não vou nem falar de política. Havia um tempo na história do Brasil onde se governava a chamada direita, centro-direita, né, com Fernando Henrique lá, Sarney, essa galera toda que veio. E havia uma luta, né, para que a chamada esquerda assumisse, né, o poder para dar uma vida melhor para o povo. Então, aí estavam envolvidos quem? Sindicatos, né, União Estudantil, essa galera toda. Quando a esquerda assume o poder, o que eles fazem? Por quê? Porque sindicato, União Estudantil, essas organizações, elas lutavam contra o quê? O governo, que não dava uma vida digna para o povo. Só que agora eles estão no governo, então, se continuar sem a vida digna, toda essa turma vai ter que lutar contra eles. E eram do mesmo lado, como é que vamos lutar? O que eles fizeram? Eles desconstruíram todo aquele aparato de mobilização para fazer passeata, aquela coisa toda, né? Então, hoje a gente vê isso aí. Eles tentam fazer, por que não conseguem? Porque desconstruíram tudo aquilo, independente de partido, essas coisas, desconstruíram. Então, é o que fizeram na igreja, desconstruíram, né, essas estruturas. Com isso, né, hoje você não consegue direcionar, né, a criança para um chamado. Por quê? Porque falta essas referências. E não estou dizendo referência, um exemplo, não. Essas estruturas, aonde ele vai vendo o seu desenvolvimento, né? E assim como vem se fazendo com a família também, né? A estrutura familiar está sendo desconstruída dentro do próprio meio evangélico, por vários motivos, às vezes por questões de trabalho, enfim, tudo isso. Então, não se faz refeições juntos, não se tem, né, a luta para você fazer o culto doméstico, orar, reunir família, é muito difícil, né? Por quê? Porque toda essa estrutura familiar, aos pouquinhos, foi sendo minada e desconstruída, né? Então, perde essa referência, né, na vida da criança, do adolescente, do jovem, e você acaba se perdendo nessa caminhada aí, e fica como um cometazinho da vida, um asteroide, solto no espaço, né? É verdade, pastor. Eu gosto muito de uma passagem que Jesus fala sobre a gente, às vezes, perder para ganhar, né? Perder a vida para ganhar. E eu acho que às vezes a gente está, isso que você falou, a gente está tentando ganhar tanto, e está se perdendo de Jesus, está mudando, né, esses antigos marcos, esses princípios, né, que nos fazem conhecer ao Senhor, que nos fazem estar mais próximos, e numa época, num tempo tão complicado que a gente está vivendo, né, onde está havendo muita deturpação de valor. Então, eu acho que é um momento que a gente tem mais que conhecer a Deus e mais que manter os princípios, né, de Deus vivos em nós, né, porque é um tempo difícil, é um tempo complicado. E assim, a Bíblia também orienta isso, né? Você usou uma palavra que se encaixa bem, que são marcos, né? Que você coloca, que nada mais é do que marcação, né, do caminho. Você não precisa, né, passar por tudo que eu passei, né, para ganhar maturidade. Você pode começar da onde você me encontrou, dali para frente. E ali você vai olhando já os marcos que os outros deixaram pelo caminho, me orientando por aqui, por ali, por aqui. Tá? E hoje em dia, poucos valorizam isso. Poucos, né? Então, assim, e isso é muito importante. Muito importante. E quando você para analisar a questão de relacionamentos também, como você falou, a gente para e olha para a igreja, se ficou muito normal, né, o divórcio na igreja, né, a separação. Então, assim, mas o senhor... Não estou dizendo que seja contra aquela coisa, tá? Mas a Bíblia deixa claro que devemos evitá-lo, né? Mas hoje, né, as pessoas não estão mais preocupadas com isso.
nós estamos fazendo aí o pré-nupcial, né? Mas essas coisas é até tão estranhas, né? O que é isso, pré-nupcial? São aconselhamentos, né, que antecedem o casamento de um casal, né, aqui da igreja. E é importante, isso vai mudar, vai fazer? Não. Mas, assim, já no decorrer, né, dos nossos encontros, você vê que já vai fazer muita diferença. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, é preparação. As coisas não acontecem de uma hora para outra, na vida de ninguém. Quando o salmista escreve o Salmo 1, ele deixa isso claro, né? Ele diz que nós não devemos o quê? Andar no conselho, não se deter no caminho, nem se assentar. É um processo. Eu estou andando, eu estou em movimento. A segunda parte, eu paro. A terceira, eu já me assentei, eu já me acomodei, eu já relaxei. É um processo, isso é um processo na nossa vida. Então, assim, as coisas não acontecem do nada. Tá? É que a gente, muitas vezes, às vezes finge, né? Não é isso não. Eu que estou enxergando errado, é outra coisa. Não, mas é isso sim. Tá? Pastor, ainda na questão de ministério, eu queria então que você falasse para talvez tenha algum jovem nos assistindo, ou até alguma pessoa, até algum adulto mesmo, que quer viver um ministério com o Senhor. Assim, a questão ministerial, ela é muito séria na igreja, né? Porque muitas vezes... Faz parte aqui, produção. Tá, não, vai trocando aí, eu vou falando aqui, né? Só sem querer te cortar, pastor, mas só para a gente já te dar o complemento todo, eu queria que você falasse sobre as pessoas que querem viver. Tem os tipos de ministério, eu queria que você passasse um pouco sobre isso, né? Quais são os tipos de ministério e como é que é esse processo para poder a pessoa que tem o sonho de ser pastor, pastora, ou evangelista também, né? Profeta, tem vários ministérios. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse ensinamento da questão do ministério e como que eu consigo chegar lá. Como é que eu descubro qual é o ministério que Deus separou para mim? A Bíblia fala sobre 5, né? A uns ele chamou, né, pastores, mestre, evangelista, profetas, né, apóstolos. Então ela já elenca, né, quais são esses ministérios da igreja, né, do exercício da igreja. Mas a igreja é uma estrutura aonde você requer, né, a participação de diversas formas. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ele nos deixa essas instruções, né? Moisés, quando estava sobrecarregado, seu sogro Jetro veio, né, e lhe aconselhou, olha só, pega questões simples, coloque homens que estarão, né, fazendo essa intermediação e resolvendo, e você cuide daquilo que realmente é mais importante, ou que vai trazer um resultado mais aprofundado dentro do coração do povo. Beleza. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus separou 12 homens, né, para dar início ao que hoje chamamos de igreja. A partir daí, né, teve a morte de Judas, mas foi substituído. A partir daí, eles começam a fazer um trabalho, né, seguindo a ordenança de Jesus de ir pelo mundo pregar o Evangelho. Só que havia outros trabalhos, tinha um tempo que tinha que ser cuidado, tinha outros afazeres. E aí o que ele fala? Chame homens de boa reputação, né, digno, correto, boa fama no meio do povo, e institui eles como diáconos. Então o Senhor já estabeleceu como é que iria funcionar a sua casa. Toda a estrutura de trabalho, tudo isso, seria responsabilidade desses homens, diáconos, né, diaconisas lá, eles que cuidariam disso tudo. Por que eu estou explicando isso? Para outra fase, quando eu entrar.
E eles se dedicariam ao quê? A oração e ao estudo da palavra. Né? E a igreja hoje, penso eu, é como ela deve funcionar. Então você tem pessoas exercendo várias atividades, né? E alguns chamam de ministério, né? Inclusive ministério diaconal, né? Que está cuidando da casa de Deus, das coisas de Deus. Para quê? Para que o pastor esteja livre. Para quê? Para poder cuidar do que realmente é necessário, que é o quê? Oração e palavra. O que é isso? Está ligado com Deus para saber, constrói isso, destrói aquilo, está nesse link aí com o Senhor. Né? Não está gastando seu tempo se preocupando com alguma coisa que outros homens, também capacitados por Deus, poderia estar realizando. Né? Então, assim, quando uma pessoa é chamada para um ministério, normalmente um ministério de serviço como esse é uma direção que o pastor tem, avaliado pela igreja, por tudo isso. Então, né? E quando uma pessoa vai ser chamada para um ministério, né, pastoral, ser um profeta na igreja, apóstolo, evangelista, aí eu penso que já é um papo direto com Deus. Não tem... mas, claro, o pastor vai ser usado para dizer, Deus está chamando para te separar para o ministério pastoral. Né? Então, assim, mas o que eu falo para a pessoa é o seguinte, não aceite se você não tiver plena convicção de que Deus está te botando ali. Por quê? Porque quando você estiver sozinho, e você vai estar, como o filho esteve no deserto, você só vai ter um para você contar, que é Deus, e mais ninguém. E aí você olha e fala, mas Senhor, ele fala, não te botei aí. Porque nós homens, muitas vezes, nos empolgamos com as pessoas. Olhamos o talento de alguém, a desenvoltura, e não, essa pessoa, né? Mas o ministério não é nosso, a unção não é nossa. É Deus que traz, então é Ele que escolhe, é Ele que determina quem vai ser, quem não será. Então, assim, eu vejo dessa forma, tá? A questão pastoral, enfim, apóstolos, profetas, tudo, realmente diretamente com Deus. E assim, mas pastor, mas eu quero, e aí, como é que eu faço? Faça como nos ensina a palavra. Se você almeja o episcopado, né? Grande coisa você está almejando. Então busca, vamos lá, mas aguarde Deus. Tá? Só assim, fazendo um resumo rapidinho. Por exemplo, aqui na igreja o pastor me chamou muitas vezes para o ministério pastoral. E eu não aceitava. Exatamente por essa convicção que eu já tinha. E uma vez ele me chamou, né, resumindo tudo, e falou para mim, olha só, essa é a última vez que eu te chamo, não te chamo nunca mais. E aí, dependendo da sua resposta, e eu falei, pastor, eu ainda não tenho uma resposta. Hoje a minha resposta continua sendo não. E ele, então, a hora que Deus, aí já ficou invocado, a hora que Deus falar com você, você me procura, você fala comigo, que eu não falo mais com você a esse respeito. E aí ficou. E aí naquela semana, a minha sogra mandou um recado para a Odete, né? Uma irmã que trabalhava junto conosco em casa, nos auxiliava lá. Nós éramos só nós dois, o casal, né? E ela nos auxiliava com algumas atividades dentro de casa. E falou que ela tinha, olha, ela quer falar com vocês, ela quer falar com o Renato. Aí, mas eu não encontrava com ela. Aquela semana toda eu não encontrei com ela. E eram as irmãs do ciclo de oração lá da igreja da minha sogra, né? Irmãs do ciclo de oração sempre... Aí elas continuaram orando. Aí naquela outra semana eu tive um sonho. Né? Eu estava indo na minha sogra, e aí quando eu passei, ela estava na casa onde que ela mora hoje, mas era da minha cunhada, e ela me chama. E aí eu paro, e ela fala, o Senhor mandou lhe entregar algo. E ela vai assim, perto da porta, não estava vendo, e ela pega um cajado,
e entrega na minha mão. E eu, amém, sonhei aquilo, passou. Só que era a irmã que queria falar comigo, porque Deus tinha falado com ela. Só que se ela vem falar comigo, o sonho não bate, né? E aí elas continuaram orando, e aí Deus revelou no ciclo de oração o que era. E aí, nessa segunda semana, minha sogra me chamou e falou, não, que ela estava tentando falar com você, mas não conseguiu. E eu falei, mas não fala nada para não atrapalhar a obra do Senhor. E aí, mas nós continuamos orando. E aí, nessa semana agora, nessa sexta-feira, foi sexta, tá? O Senhor nos mostrou o que é. E aí eu falei, tá bom. Mas que ela perguntou, você está tudo bem na igreja? Você está com algum problema? Eu falei, tá tudo bem, não tem nada, está tudo tranquilo lá. E aí ela foi e falou, não, a gente continuou orando e Deus falou que o coração dele está triste com você. Aí eu, né, aquela cara, né? E ele está triste. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela, é porque ele te chamou para ser um dos seus pastores e você recusou. Aí o pastor tinha falado comigo que nunca mais ia falar comigo, né? Aí eu dei uma de Gideão. Eu falei, eu vou dar uma de Gideão. E eu falei, ele falou que eu nunca mais iria falar comigo, mas Senhor, o Senhor me perdoa, mas só para não ter dúvida, ele vai me procurar. Aí naquele domingo seguinte, teve o culto de manhã, ele foi para casa, e a gente tinha, olha só, outro hábito que não se tem mais hoje. Antes dos encontros, né, subiam os pastores, diáconos, presbíteros, todo mundo, e orava junto com o pastor, depois a gente descia, começava o culto, né, e aí, quando todos iam descer, aí ele falou, Renato, fica aí. Aí eu fiquei. Aí ele chegou e falou, olha só, eu prometi que eu nunca mais ia tocar nesse assunto, mas eu não vou conseguir pregar hoje se eu não falar com você. Eu não consegui preparar a palavra, estou angustiado desde cedo, a tarde toda, eu não comi, o Espírito Santo me incomodando, e se eu não falar com você, eu não vou conseguir pregar. E aí eu falei, não, pode falar, pastor, o que houve? Ele, não, eu quero... Agora eu vou te dizer, essa é a última vez. Aí eu já me liguei. Aí quando ele falou, eu quero te convidar para fazer parte do ministério pastoral da igreja. Mas já falei com Deus, ele me leva, faz o que ele quiser, mas eu não falo mais. Aí eu estendi a mão para ele e falei, pastor, marca a data. Então assim, pode falar o que quiser, irmãos. Eu posso cair do abismo, mas eu sei que foi Deus que me chamou. E você não tem como entrar numa batalha, numa caminhada dessa com Deus, num comprometimento, se você não tiver certeza que de fato Ele está te chamando. Tá? Então assim, o conselho que eu dou para quem está buscando é, busque a Ele, entenda realmente se é Ele que está te chamando, né? Porque quando você precisar, Ele vai estar ali. E eu vou te dizer, né, desde 1996, eu já tive fuzil gatilhado nas minhas costas, pistola na minha cara, mas em todos esses momentos, eu sempre vi Deus ali. Sempre vi. Então, faça isso. Que bênção, pastor. E eu queria saber, aproveitando, né, que você falou, a gente estava falando aqui do chamado pastoral, qual é o maior desafio de exercer o chamado pastoral? Você acredita, qual é o maior desafio, qual é a coisa mais difícil nesse chamado? Você tem que tomar cuidado, como todo cristão, né? Mas o pastor, por quê? Porque o pastor é o líder, né? Se acerta ele, você derruba milhares, né? Então, mesmo aqueles que não te conhecem, né? E aí o que eu costumo dizer para as pessoas é que tome cuidado com as trigêmeas, né? Existe
3 irmãs gêmeas, trigêmeas, né, que vieram do inferno. E esse é o maior perigo, né? Essa é o maior obstáculo para um pastor, principalmente, né? Um líder, um apóstolo, profeta, seja o que for, assim como para todo cristão, né, que se compromete com Jesus, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Se você não vigiar, você vai dançar numa delas. Davi, um homem segundo o coração, dançou. E se você for pegar outros homens também da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia nos exorta a respeito disso, né? Deus acampa o anjo dele ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem, para livrá-los. Mas ele diz também que o nosso adversário ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder nos tragar. Então, por isso tantos conselhos de Jesus nessa área: vigiai e orai, né? A carne é fraca, né, como alegaram, mas na verdade o espírito está pronto, então se dedica a uma vida espiritual. Então, esse é o maior desafio, né, se manter fiel. Porque às vezes você não cede numa área, mas cede na outra, a soberba, né? Você sem perceber, você está entrando ali na síndrome de Lúcifer, né? Buscar, né, ser igual a Deus, estar na posição de Deus, né, as pessoas te adorando. Eu ouvi uma ilustração uma vez, e isso me marca até hoje. Eu estava no seminário, lá está diácono ainda, e aí falaram a respeito acho que foi o Billy Graham, que ele vai ministrar no estádio, e aí tem os louvores, tudo, né? E aí quando eles, como você fez a abertura aí, galera, New Hope, pá, estamos aí de volta. E agora conosco aqui o pastor Renato. Aí quando falaram, né? Agora conosco o reverendo Billy Graham. Aí ele entra, aquele estádio se levanta. Parecia que havia ocorrido um gol, uma festa, aquela coisa. E ficaram aquele som, né, de aplauso, e ele vai e se ajoelha, e fica ajoelhado. Aí vai diminuindo o som, vai diminuindo. Aí quando faz o silêncio, ele se levanta e diz: agora eu quero pedir perdão a vocês, porque enquanto vocês estavam aí, eu já estava pedindo perdão a Deus ali. E agora eu quero pedir perdão a vocês, porque por um segundo eu achei que toda essa glória fosse para mim. Então você vê um coração quebrantado, mas se você não vigiar, o diabo levou Jesus no alto monte e falou o quê? Está vendo toda essa glória? Eu vou te dar, se você prostrar e me adorar, né? Então ele te atiça, né? Te atiça de várias formas, né? De várias formas. E aí você tem que estar muito atento. E principalmente o pastor, por quê? Porque o pastor, ele está à frente de um grupo, né? Por menor que seja. Então você derruba ele, pode não derrubar o grupo todo, mas certamente vai levar uma grande parte, né? Pastor, a gente colocou uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Isso. E nós temos algumas perguntas aqui, vou fazer para você. E agora que eu danço. Eita. Ó, você já teve algum momento de frieza espiritual? Como é que você lidou com isso? Não. Frieza, sim, não. Sentir vontade de buscar, tá desanimado? Não, a gente tem que separar, assim, momento de frieza, né, é você estar ali passando períodos, né, onde você não tem interesse por Deus, não tem vontade. E assim, e comigo é justamente o inverso. Quando eu estou me sentindo fraco, quando eu estou assim, angustiado com alguma coisa, né? Eu não sou eu vou fazer jejum, oração, essas coisas, não. Assim, no sentido de eu ficar dobrado o joelho lá, horas e horas dentro do quarto, não. Às vezes eu estou deitado na sala, estou sentado
olhando alguma paisagem, e ali eu levo o meu pensamento a Deus e começo a buscar a Deus, começo a clamar a Deus, começo a chamar pelo socorro de Deus. Então, assim, frieza de... Eu não me lembro, confesso que eu não me lembro. Não buscar, não me lembro. Mas vejo que isso tem afetado, principalmente nos dias de hoje, muitas pessoas. E eu costumo dizer uma coisa, é resultado da minha flexibilização, da abertura da minha audição, do meu ouvido, né, para palavras que não vieram de Deus. Como Eva no jardim. Eles viviam muito bem, mas um dia ela resolveu dar ouvido à serpente, né? E quando eu começo a ouvir, é aquele processo, ouvir, parar e se assentar, né? Ouvir, dificilmente eu vou conseguir evitar, tá? Mas eu posso evitar de parar, e mais ainda de me assentar. Então, assim, às vezes as pessoas ouvem aquilo e o Espírito Santo logo coloca, opa, liga o alerta ali, o amarelo. Só que ela não valoriza isso e dá vazão. Não, tipo, vou ver onde que vai dar e começa, né? Eu corto de vez, logo para evitar o risco, né, de me abater, né? Agora, fazendo uma analogia assim, você está vivendo um período de frieza, abatimento. Como sair dele? É simples como foi sempre tudo que Jesus fez, mas nós complicamos, né, por vários motivos. Mas como saímos dele? É simples. Uma brasa que está se apagando, como é que ela consegue reacender? Por que ela está se apagando? Porque ela se afastou. Se afastou do corpo. Sem mim, nada podeis fazer. Quando o ramo é cortado, né, da videira, ele seca. Então eu tenho que procurar o que? A videira. Eu tenho que procurar o braseiro. Eu tenho que me achegar. E vou ter vontade? Não. Vou querer? Não, mas vai para ali, fica no meio. Fica, porque daqui a pouco esse fogo vai pegar em você. Daqui a pouco a seiva da videira, porque você vai ser enxertado, vai começar a vir para te alimentar também. E aí você vai reverter esse processo. Só que o inimigo, ele trabalha justamente na mente das pessoas, nesse sentido de te afastar, né, te distanciar. Por quê? Porque você sozinho é uma presa fácil. É fácil dominar, é fácil controlar, é fácil tudo. Por isso que Jesus, ele fala, vocês são o corpo. Ele não trata ninguém individualmente, ele fala que nós somos um corpo. Para quê? Para que a gente mantenha essa integridade. Se o dedo sai do corpo, ele deixou de ser corpo, né? Então ele precisa estar no corpo para ser corpo. E aí o que acontece é isso, ele começa a trabalhar esse afastamento, né? Esse distanciamento, e aí de várias formas, né? O que as pessoas vão pensar de você? Estão te apontando o dedo, estão falando de você, estão fazendo isso, enfim, ele vai trabalhar de diversas maneiras. Lá só tem gente importante, eu não sou nada, o que eu vou fazer no meio deles? Isso, enfim, ele vai trabalhar na forma que ele vai poder te convencer. Ele vai usar o argumento aonde ele sabe que você está fraco para te convencer. E te convencendo, ele te afastou. E te afastando, você não vai conseguir reaver, né, esse fogo, essa vida, né, de Deus em você. Tá? Pastor, isso aqui acho que volta muito no que você pregou ontem aqui, no que também a gente conversou aqui sobre o fundamento, né? Sobre essa questão do cavar, do buscar, do sempre procurar conhecer. Eu posso dizer por mim, eu já passei por momentos assim que eu falava, é aquela questão, não estava sentindo nada, sabe? Parecia que eu estava distante de Deus, enfim.
Mas eu me lembro, eu me recordo muito que eu falava assim, eu insistia, sabe? Mesmo sem sentir, eu insistia na oração, não sentia nada, mas eu insistia em orar, vou ouvir louvores, vou fazer alguma coisa. Acho que a questão E é angustiante, né? É horrível. Eu falava muitas vezes, Senhor, eu estou fazendo aqui pela fé, porque, assim, crendo que a situação vai mudar, porque não sentia nada, porque tem alguma coisa de errado. Mas o que eu falo muitas vezes a gente precisa agir contra as nossas emoções, contra as nossas vontades. Não estou com vontade de orar, não estou com vontade de buscar, justamente para ir contra esses argumentos do inimigo. Porque se a gente não está cheio das verdades de Deus, que está na palavra, né? Não está cheio ali no momento de oração, que muitas vezes é onde Deus fala conosco, ou a gente ora em casa, Deus fala conosco na igreja. Então é muito importante a gente ter essa raiz, né, em Deus, alicerçada em Deus, mesmo não sentindo, mesmo achando que Deus está distante, mas a gente precisa se esforçar, né? E é como nós falamos ontem, né? É o que ele fala, né? Vem a ele, ouve o que ele tem para dizer e coloca em prática. Então você vai ter base, vai ter alicerce, que estamos falando, dessa forma. Você vai se entender. Você vai começar a entender que você não é perfeito e nem precisa ser perfeito. Ele te aceitou do jeito que você é. Talvez eu não aceite, talvez as pessoas ao lado não vão te aceitar, né? Às vezes aquelas pessoas que você precisava de mais apoio vão te apontar o dedo. Mas ele te aceitou. E é isso que é importante, é isso que vale. Tá? E a gente precisa, né, trabalhar algumas questões, né, no nosso coração a respeito da igreja e do reino de Deus. Muitas vezes a gente fala, porque eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é para ser sentida. Mas como assim, pastor? Se eu não sente, é claro. Eu tenho emoções também, ele me afeta, então eu sinto. Mas é para você crer. Jesus disse, estarei convosco todos os dias. Aonde que ele está agora? Aqui. Está aí com você que está vendo a gente. Essa é a promessa, essa é a palavra dele. Eu não preciso sentir, eu sei que ele está ali. Por quê? Porque ele prometeu estar ali. Né? Então, as pessoas, às vezes, né, e às vezes os jovens de uma forma mais intensa, têm muito o hábito de associar a questão da fé, né, com o sentimento. Né? E não é isso, eu creio. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, mas ele me disse. E se ele me disse, é aquilo que eu estou. Essa é a fé que ele fala, essa é a fé do milagre, essa é a fé do sobrenatural. Né? Não é crer. Né? Eu vim hoje aqui porque eu acreditava que você estaria aqui. Eu criei nisso. Mas não é dessa fé que nós estamos falando. Poderia ter alguma eventualidade você não estar aqui. Né? Nós estamos falando de uma fé que está baseada numa palavra. E não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E quando eu digo palavra de Deus, não é o que está ali na Bíblia, não, vai estar relacionado com o que está na Bíblia. Mas é a palavra que ele te disse, né? Yasmin, levante-se dessa cadeira agora. Aí você, mas pastor, aqui tem um abismo, não dá para eu levantar. Mas Deus está falando o quê? Levanta. Você vai levantar, o que vai acontecer com o abismo? Ele vai virar terra firme para você andar. Como a água virou terra firme para Pedro andar, sabe por quê? Porque Deus falou, venha, ande sobre as águas. Ele andou. Então, é essa fé que nós estamos falando, é essa fé que o Senhor está falando sobre operar maravilhas, operar milagres, operar o sobrenatural. É a palavra que Ele liberou. Por isso, a nossa busca diária sempre deve ser essa, Senhor, libera a Tua palavra para mim. Porque a hora que ele liberar, nada poderá te impedir, em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Tem uma pergunta aqui, pastor, que eu acho que continua nessa mesma linha que a gente está falando, que acho que é praticamente o que a gente já está conversando aqui, que é qual conselho dar para os jovens para evitar as tentações e seguir uma vida com Deus? É mais ou menos o que a gente está falando, né? Para evitar... evitar dá. Dá para evitar as tentações ou não? É tentação bem de qualquer dá. jeito, né? Não tem jeito, gente.
E não é só jovem, é todos, né? Mas vamos lá. Jesus já nos deixou esse ensinamento, né? Para eu desejar alguma coisa, alguém, o que acontece? Eu preciso o quê? Ter algum tipo de contato, né? Alguém vai dizer, precisa ver. Não, não é só isso, porque se fosse só isso, o cego não desejaria, né? Então, um dos nossos sentidos ele é aguçado, né? Ele é despertado. E aí Jesus ensinou como eu vou evitar a tentação, né? E aí ele fala, vigiai e orai. Mas como é que eu vigio e oro? É simples, gente, né? Ele fala, se teu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca. Sem olho tu não vai pecar, filho. O que ele está me dizendo? Não é para ninguém sair arrancando o olho e ficando aí, né? O que ele está me dizendo é o seguinte, muda o seu foco. Muda aquilo que você está direcionando os seus recursos, seja eles quais forem. Você sabe que na rua de cima, né, tem uma menina que está sempre mexendo com você, te provocando, falando para os rapazes, né? Porque os rapazes é mais pelo olhar, né? As meninas pelo ouvir. O que acontece? O que eu vou fazer na rua de cima? Mas aí ele vai dizer, mas pastor, se eu não passar pela rua de cima, eu vou ter que andar 3 quilômetros a mais. Antes! Se você não quer ser tentado, se você não quer ser, ande. Eu vou lembrar aqui um pré-nupcial, né, pré-nupcial não, depois eu fiz, mas assim, um atendimento a um casal que trouxeram para mim, e aí eles estavam para casar, tudo, aquela coisa, e acabaram, né, avançando o sinal, comendo a merenda antes do recreio, né? Para os mais jovens que não tiveram relação sexual. E aí conversando, né, aconselhando. E aí eles fizeram essa pergunta, pastor, a gente não quer mais errar, mas a gente também não quer se separar, porque a gente quer casar, quer ser feliz. Hoje são casados, têm família, são felizes, graças a Deus. Falei, é simples. Acabou esse negócio de namorar só os dois. E já vai dica aí para os casais, namorados, né? Você não quer avançar sinal, não quer atropelar as coisas, né? É simples. Namora lá na frente do cunhado, da cunhada, na frente da mãe. Namora, mas aí não dá. Você quer conversar? Conversa. Mas é só nós dois. Tudo bem, mas fica à vista de alguém. Vai para o shopping, vai. Nunca que vocês vão avançar qualquer sinal em relação a isso. Então, você precisa trabalhar para se proteger daquilo que é a sua natureza carnal. Então, assim, fizeram isso, não tiveram mais nenhum problema antes do casamento, casaram, são felizes hoje, graças a Deus. Então, assim, é o que Jesus fala, se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz, arranque. Quer dizer, crie mecanismo que te proteja, tá? Porque essa história, foi mais forte do que... Isso é conversa fiada. Você sabia que ia ceder e você foi dando linha na pipa, né? O ser humano é assim. Então você tem que fazer o quê? Foge disso. Se você não fugir, eu vou te dizer uma coisa, vai dançar. Não, ainda não vi ninguém que não dançou. Se não fugir, não dá. E não é só de cunho sexual, não, gente. É de outras áreas também, outros hábitos que as pessoas têm, tá? A pessoa sabe que o inimigo adora fazê-la pegar uma mentira. Mente. E aí ela fica arrumando histórias, situações. Ela vai mentir, foge disso, né? Foge das circunstâncias que vão te possibilitar mentir, né? Então, assim, se proteja. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se proteja. Faça o sacrifício, porque arrancar um olho é um sacrifício.
Então ele está dizendo, faça o sacrifício, quer dizer, não vai ser fácil, será um sacrifício. Faça o sacrifício que for necessário para se proteger. Você estará se protegendo. Né? É verdade, porque os princípios de Deus, eles servem para nos proteger, né? Com certeza. São uma proteção, como você estava falando. Aí sobre a questão da brecha, enfim. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso podcast, pastor. Ah, é? Já? Estamos se encaminhando aqui, um bate-papo muito bom que a gente teve aqui. E eu queria que você deixasse um conselho, uma palavra final para a juventude cristã, né, que está ouvindo esse podcast, que vai ouvir também depois. Queria que você falasse algo que é importante para eles, né, ou deixasse uma palavra, fica à vontade. Ok. Né? Primeiro já agradecer, né, o convite, estar aqui com vocês, compartilhando esses minutos aqui. Muito obrigado. Tá? Estaremos à disposição sempre que desejarem, só a gente organizar direitinho. Tá? Obrigado você que esteve aí acompanhando, você que está vendo, né, ao vivo. E o que eu tenho a dizer para os jovens, né, primeira coisa, lembrar o que a palavra fala a respeito de vocês. A palavra diz, jovem, eu escolhi vocês porque vocês são fortes. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês são fortes. E força é como se Deus estivesse dizendo, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem fazer o que quiserem. Terão sucesso, porque vocês são fortes. E por isso eu escolhi vocês, pela força que vocês têm. E quando ele fala isso, é sinal de algo que é poderoso. Agora, eu posso usar a minha força, esse poder, para destruir ou para construir. Destruir a sua própria vida, ou destruir a vida de outros. Mas eu posso usar para proteção, para cuidado, para manutenção da vida. E a força que o Senhor declara que vocês têm é para mostrar que vocês podem ir muito mais longe do que dizem que vocês podem. Agora, vocês precisam acreditar nessa força. Acreditar que Deus escolheu de fato vocês. Deus recepcionou vocês. Acreditar que mesmo jovens, com muita coisa ainda para aprender, Deus já tem um direcionamento para vocês, já tem um projeto, já tem um ministério na vida de vocês. Davi, quando foi chamado, era jovem. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas jovens sendo chamadas. E aprenderam, foram um período de aprendizado na vida deles, e será com vocês também. Mas vocês podem fazer a diferença dessa geração. Você pode reparar que uma igreja que tem uma juventude forte, é uma igreja que cresce de uma forma muito acelerada, é uma igreja que ganha muito espaço de uma forma muito fácil. Por quê? Por causa dessa força, essa força de buscar, de atrair, de se envolver, de se apegar. Porque o jovem, quando ele ama, ele está contigo, ele segue cegamente aquilo, pode reparar. Mas quando ele detesta também, ninguém resiste. Ninguém resiste. E aí é a hora de começar a ganhar maturidade nessa juventude. Não deixe o inimigo te usar para o mal. Não deixe o inimigo usar a força que o Senhor te deu para o mal. Que ele possa estar sempre sendo bloqueado na sua vida. E essa força você use para o reino de Deus. O propósito que eu tenho no meu coração, eu observo muitos jovens, fico olhando de longe, né? O pessoal não me deixa entrar muito na área, assim, né? Mesmo com o cabelo platinado, todo moderninho, mas, né? A gente fica ali só no entorno, tá? E quero dizer para os jovens da nossa igreja, e
de quem estiver ouvindo também, que nosso tempo está aberto para atendê-los, para estar junto, trocar ideia, bater papo, tirar dúvidas, né, conversarmos. E saiba de uma coisa, não há outro caminho melhor do que Jesus Cristo. Você pode mudar tudo na sua vida, você pode abrir mão de qualquer coisa da sua vida, só não abra mão de Jesus. Só não abra mão do Senhor Jesus na sua vida. Tá? Porque você e Jesus é a maioria. Pode aguardar isso no seu coração. E que Deus abençoe vocês, rica e abundantemente, que o New Hope possa se expandir aí, crescer, tá? Esses podcasts, né? Parabenizá-la, Yasmin, né? Pela conduta, pela condução, né? Do programa. Tá? Parabéns, pessoal da técnica aí, tá? Parabenizá-los também, agradecer. E Deus abençoe a todos, que tenhamos uma noite na paz de Deus e uma semana abençoada em Cristo Jesus. Que bênção, pastor. Foi um grande prazer estar com você aqui, estar aprendendo com você, né? Sempre a gente está aqui ouvindo seus ensinamentos, é algo maravilhoso. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Com certeza vamos ter outros bate-papos, para conversar de outros temas. Foi muito bom esse tempo com você.